Abra sua Bíblia conosco em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: O homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram, se foram, deixando quase morto. E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu os 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus perguntou: Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Meu irmão, essa parábola ela tem muitos ensinamentos importantes para nós, para que eu e você possamos conhecer o coração de Deus e envolver-nos no propósito de Deus. Interessante, ele estava testando a Jesus, e Jesus voltou para ele a pergunta: o que você entende da lei de Moisés? O que você resume para que você possa agradar a Deus, para que você possa, como ele perguntou aqui, ter a vida eterna? E aí a palavra falou: olha, amar o Senhor seu Deus de todo o coração, toda a alma, todas as forças e todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus falou: certamente. Nós vimos num outro evangelho, Jesus falou que toda a lei, todos os ensinamentos do Antigo Testamento, todos os mandamentos se resumem em 2 mandamentos, que é amar a Deus primeiramente e amar o próximo como a si mesmo. E se a humanidade aprender a amar a Deus e amar o próximo, a humanidade seria outra. Quem concorda comigo? A sociedade seria outra. Os relacionamentos, os contratos, a solidariedade, porque amando a Deus em primeiro lugar, nós vamos estabelecer prioridades na nossa vida, valores na nossa vida, para que nós possamos andar de uma maneira reta diante de Deus. E amar o próximo vai falar do nosso relacionamento horizontal. Nós temos que ter um relacionamento saudável com Deus e construir um relacionamento saudável horizontal. Eu creio que não haveria violência, haveria mais ajustamento entre as gerações, haveria mais ajustamento dentro da família. E Jesus falou: é isso mesmo, mas falou: mas quem é o meu próximo? Geralmente nós entendemos o que deve fazer, mas às vezes queremos justificar porque não fazemos. Talvez esse homem falou: mas quem é o meu próximo? Como que eu posso praticar isso? Como que eu posso trazer na prática esse ensinamento? E aí Jesus então, ele contou essa parábola. Meu irmão, eu queria trazer dessa parábola algumas aplicações para nós como igreja, para nós como cristão, para o nosso relacionamento com Deus.
Primeiro, aqui a palavra diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Isso para mim pode representar a humanidade, que ela decaiu. Deus criou a humanidade lá no Éden com perfeição, para desfrutar o melhor, para ter o melhor. Ele disse que ele gerou tantas árvores frutíferas no Éden, e ele estabeleceu um limite para o homem. Mas o homem deixou Jerusalém e foi para Jericó. Jericó representa a opressão, a maldição, a violência. E a humanidade se distanciou de Jerusalém e ela foi para Jericó. E ele fala que no caminho havia assaltantes e que eles espancaram o homem, eles tiraram sua roupa, eles deixaram quase morto. E nós sabemos que é isso que Satanás faz com a humanidade. Quando a humanidade saiu do Éden, quando a humanidade se afastou de Deus, o seu Criador, o seu protetor, quando a humanidade deixou o pecado dominar o coração dela e se afastar de Deus e tirar a autoridade de Deus, rejeitar a autoridade e o governo de Deus sobre eles, a palavra diz que Satanás entrou na história. E Jesus, em João 10:10, ele falou: o diabo veio roubar, matar e destruir. E se você parar para analisar, você vê que a humanidade sem Deus, por mais boa intenção que tem, o ser humano sem Deus, ele está sendo saqueado, ele está sendo roubado, ele está sendo manipulado por Satanás. A humanidade está perdida sem Deus e Satanás está oprimindo a humanidade. Quem concorda comigo? Por isso que eu e você estamos aqui na igreja, reconciliamos com Deus, estamos restaurando a nossa comunhão com o Pai, fortalecendo uns aos outros, para resgatar os valores do Éden, os princípios de vida cristã, que nos dão poder e autoridade para vencer o maligno. E nós vemos tanta evolução tecnológica, do conhecimento. A palavra diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal, e há tanta evolução no conhecimento, mas há tanta degradação espiritual, moral. Quem concorda comigo? Você vê, a evolução vem, mas o homem continua sendo o mesmo, sendo assaltado, saqueado, roubado, sendo lançado no chão, envergonhado por Satanás, pelos poderes malignos. Mas nós estamos na igreja. Jesus é o nosso bom samaritano. Quem pode declarar que o bom samaritano te pegou ali no meio do caminho, a hora que Satanás queria te destruir, através dos seus temores, através dos vícios, através de conflitos, de traumas, de feridas, seja o que for, mas nós estamos ali distante de Deus, perdidos, e ali o Senhor nos encontrou, e ali Ele nos curou, e ali Ele cuidou de nós, e ali Ele nos acolheu. Então nós vemos aqui, se nós começarmos a meditar nisso, aqui está na parábola do bom samaritano, a história que a Bíblia narra de Gênesis, Apocalipse, a história da criação, a história da queda, a história da redenção, a história da libertação. E vamos continuar então, figuradamente, trazendo o conhecimento dessa parábola para a nossa realidade hoje. Satanás é aquele que vem saltear, roubar, matar e destruir. E por que ele consegue tocar na humanidade? Porque a humanidade deixou Jerusalém, deixou o Éden, deixou o relacionamento com Deus, deixou a autoridade e o governo de Deus para viver segundo os seus próprios pensamentos. E ali ele estava indo para Jericó, uma terra amaldiçoada. Mas no meio do caminho o inimigo veio roubar, matar e destruir. Meu irmão, mas a palavra ainda traz algumas ilustrações que eu queria refletir com você aqui. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando ele viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. E quando ele chegou ao lugar e o viu,
passou pelo outro lado. Aqui nós vemos a figura da religiosidade. O sacerdote, o levita, fala da religiosidade. A religião, ela não é suficiente para resgatar o homem. Nós precisamos do bom samaritano. A religiosidade é o sacerdote, é o levita, mas que eles são indiferentes à dor, eles são indiferentes aos problemas. Então, meu irmão, ele estava descendo, o sacerdote e o levita. Não é que eles eram mal, mas eles não tinham recurso, eles não tinham sensibilidade para curar aquele homem, e pelo contrário, eles até explicavam e tentavam explicar religiosamente, porque aquele homem estava sendo ali saqueado, roubado pelo inimigo. Quem entende o que eu estou falando? Eles estavam ali sendo, explicando. Eu vou ilustrar isso, abre comigo lá em João, capítulo 9, verso 1. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Olha como os apóstolos de Jesus estavam caindo no mesmo erro do sacerdote e o levita, que era saber do problema, conhecer o problema, mas não agir para resolver o problema. O bom samaritano, que é a figura primeiramente de Jesus, e depois nós vamos ver que é a figura da igreja, ele veio resolver o problema. Quantos podem dizer glória a Deus? Fala, Jesus não veio explicar o problema, ele veio resolver o problema. Quem concorda comigo? Quando você encontrou Cristo, em alguma área você estava sendo saqueado, roubado, açoitado, chicoteado pelo inimigo. Mas aí Cristo entrou na sua vida e Ele começou a te dar força, a te dar sabedoria, a te capacitar a superar e vencer aquele problema. Quem concorda comigo diz amém. Esse é o papel do bom samaritano, e é isso que é amar o próximo, é amar a Deus, é relacionar com Deus, e relacionando com Deus, você entende melhor as coisas, você se torna uma pessoa melhor, mas você tem que compartilhar isso para com o próximo, primeiramente com seu cônjuge, primeiramente com a sua família. Qual é o próximo mais próximo de você? É a família, vocês concordam conosco? É aqueles que nós convivemos. Então, quando uma pessoa conhece a Cristo, talvez Satanás estava cirandando, saqueando o relacionamento conjugal, mas aí entra o perdão, entra a solidariedade, entra a paciência, entra a benignidade, e aquilo que estava sendo destruído, que ia trazer marcas e feridas, começa a ser restaurado. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? É isso que o Evangelho traz, é isso que é servir a Deus, é isso que é amar a Deus, é isso que nos dá acesso ao reino de Deus, à eternidade na presença de Deus. Somos salvos para fazer a obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, e a palavra diz que o sacerdote viu e o levita viu, mas eles não moveram em favor daquele homem. Deus não quer uma igreja que explique e tenha todo o conhecimento para explicar os problemas da humanidade. Deus quer uma igreja que seja o bom samaritano, que vai lá onde está o perdido, que vai lá onde está o que está sendo oprimido, que traz uma palavra de libertação, de restauração, de perdão e de cura em nome de Jesus. Não é uma igreja de uma elite espiritual, que é o sacerdote, o levita. Então vamos ler aí em João capítulo 9, a partir do verso 2. A palavra diz: seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Presta atenção. Eles ficaram ali movidos por querendo entender. Falou, mas esse menino nasceu cego. Ele não teve condição de fazer o bem nem o mal. Então eles entendiam que a cegueira era o quê? Era algo para punir erros dele, mas ele nasceu, ele não teve
nem boas obras, nem más obras. Ele falou, então isso é consequência dele ou dos pais dele? Aí Jesus mudou o foco. Ele mostrou por que ele veio. Ele não veio para ser o sacerdote e o levita. Ele veio para ser o bom samaritano. Coloca a mão no coração, fala, Deus me salvou, Deus me colocou na igreja para ser o bom samaritano. Quem quer ser o bom samaritano em nome de Jesus? Então o verso 3 fala, disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus falou, há esperança para esse homem. Eu não estou aqui para condenar. Enquanto eu estou aqui, aí você fala, mas o Senhor não está aqui, mas o Espírito está aqui, mas a igreja está aqui, mas você está aqui. E aonde você chega, as trevas vão sair em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus te colocou na sua casa e toda ação do diabo na sua casa vai sair. Você é o bom samaritano, você tem a palavra de cura, você tem a palavra de libertação, você tem a palavra que vai dar uma direção para a sua família, de restauração, para restaurar aquilo que estava sendo roubar, matar e destruir. Não é isso que o inimigo veio? Roubar, matar e destruir. Você está vendo o inimigo roubar, matar e destruir alguma área da sua vida, alguém do seu relacionamento, algum amigo, alguma amiga, algum familiar? Deus fala, você é o bom samaritano. Você não está aqui para acusar, você está aqui para semear uma palavra de libertação. E Jesus falou, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Enquanto há luz no mundo, Deus está movendo. Enquanto a igreja está presente, enquanto tem alguém orando, enquanto tem uma igreja viva se movendo, as trevas vão recuando. O bom samaritano, a mão poderosa de Deus vai movendo. Verso 6, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra, saliva e aplicou os olhos do cego. Então falou, vai e lava no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem lavou e voltou vendo. Meu irmão, Jesus falou, olha, eu não vim aqui para te explicar se é o pecado do pai dele ou se é o erro dele, porque ele está assim. Eu vim aqui para libertar, para tirar a cegueira dele, para restaurar plena saúde a ele. Aplaude ao Senhor, irmão. E é isso que Deus está fazendo comigo e com você. Nós não podemos viver uma igreja na religiosidade, como sacerdote ou levita, que quer explicar, mas não quer manifestar. Nós estamos aqui para vencer o maligno, para pisar na cabeça da serpente, para declarar, Satanás, basta de roubar, saquear e destruir a minha vida, a minha mente, a minha emoção e a minha casa. Deus me capacitou para vencer o mal. Fala para o seu irmão, Deus te capacitou para vencer o mal. Que coisa linda essa parábola, ela começa a ter um novo entendimento, não é só uma questão de caridade. A palavra diz, verso 33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Meu irmão, piedade aqui representa amor. Aquele samaritano, ele era o menos qualificado talvez para ajudar aquele homem, mas ele foi movido por amor. Nós temos que ser movidos por amor. 1 Coríntios 13 fala, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu profetize, ainda que eu tenha visões, ainda que eu transporte montes, se eu não tiver amor, eu nada serei.
A humanidade hoje, o amor se esfriou. Jesus profetizou isso em Mateus 24. Vocês concordam comigo? Ele falou, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Quem tem visto isso na humanidade? É difícil hoje exercer solidariedade, amor para com as pessoas. Há tanta frieza, há tanta violência, também há tanta maldade. Você não sabe com quem você está lidando, é verdade ou não é? Então, meu irmão, minha irmã, a palavra diz que o bom samaritano, ele foi movido pela piedade, ele foi movido pelo amor, a fonte da vida. Eu e você temos que ser movidos pelo amor. O amor pelo nosso cônjuge, o amor pelos nossos filhos, o amor pelo próximo. O próximo é aquele que tem alguma situação que Satanás está oprimindo, que Satanás está roubando, que Satanás está amedrontando, e eu e você temos condição em Deus de levar uma palavra de libertação para aquela pessoa. Você pergunta como? E ele mostra como na parábola, veja comigo. Verso 34, aproximou dele, mas o samaritano viu, chegou onde encontrava o homem e teve piedade dele. Aproximou dele, enfaixou as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Diga comigo, vinho e óleo. O vinho representa o sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus faz por uma pessoa que está sendo saqueada, roubada pelo diabo? O vinho ali tem o poder de purificar e de restaurar a alegria. Lá no Salmo 51, depois você pode ler na sua casa, anotar aí. Davi fala, Deus, bem-aventurado o homem a quem o Senhor perdoa as iniquidades. E ele fala, restitui a minha alegria da minha salvação. O sangue de Jesus, ele tirou a condenação sobre aquele homem que estava à beira do caminho, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Estávamos ali sem proteção. Mas quando vem o vinho, a purificação vem, e Satanás não pode tocar no Filho de Deus. Você está coberto pelo sangue. Quem está coberto pelo sangue, levanta as mãos, fala comigo. Nenhuma arma forjada contra a minha mente, contra a minha alma, contra a minha vida, vai prosperar, porque o sangue de Jesus está sobre mim. Olhe comigo, abre comigo, por favor. Salmo 51, vamos ler alguns versos. Não vou ler todos, depois você pode ler na sua casa. Salmo 51, a palavra diz, versículo 7 em diante: purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, os ossos que esmagaste exultarão, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Meu irmão, por que aquele homem foi saqueado, foi roubado? Porque ele saiu de Jerusalém, ele saiu da proteção, ele saiu da cobertura, e ele estava para o caminho da maldição, da desobediência de Jericó. Quando o homem sai da proteção, o inimigo consegue roubar, saquear, destruir. Mas quando o homem volta para a proteção, Satanás não pode tocar mais. Quem voltou para a proteção do Senhor?
Estamos cobertos pelo sangue. O inimigo se levanta e você fala, Pai. A hora que ele vê o seu pai, ele corre. Porque você reconciliou com Deus. Eu reconciliei com Deus. Eu estou na casa de Deus. A autoridade e a mão poderosa de Deus está sobre nós. O homem saiu debaixo da autoridade, mas em Cristo ele volta para a autoridade. É a purificação do sangue, é a alegria que o sangue restaura de um relacionamento com o Pai, com Deus. Mas aí ele fala também, voltando lá, aonde nós estávamos, Lucas 10, né? A partir do verso, Lucas 10, qual era o verso mesmo? Nós estávamos, obrigado. Só que eu não ouvi direitinho qual que é mesmo. 25, né? 34, obrigado. E a palavra diz, aproximou-se, enfaixou as feridas, derramou nele vinho e óleo. O vinho purifica, restaura o relacionamento com Deus, perdoa os nossos pecados, nos restitui novamente sob a autoridade do Pai. Agora o óleo nos empodera, é o poder do Espírito Santo. Dia 6, lá no Goiânia Arena, milhares de pessoas vão receber uma unção nova de Deus. Quem quer estar lá conosco? Esse óleo representa a unção do Espírito. Abre comigo Salmo 92, 10. A palavra diz, Senhor, Tu aumentaste a minha força, como do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo fresco. A unção do Espírito, ela renova a sua força. O medroso se torna corajoso. O tímido se torna ousado. Quantos podem dizer amém por isso? Aquele que estava preso no temores, ele sacode o jugo. É a unção, é o poder do Espírito que vem e te faz valente como Davi, te faz valente como Josué, te empodera, te dá autoridade e fala, Satanás basta, pecado basta, agora eu sou de Deus e eu vou viver para Deus e nada vai amarrar a minha vida. Que coisa linda, o bom samaritano, ele trouxe o vinho para purificar, ele trouxe o óleo que é a unção do Espírito, que aumenta a força daquele que não tem força, que dá resiliência, que dá perseverança, para você perseverar até alcançar a vitória, aonde você foi envergonhado, até resgatar tudo aquilo que Satanás te saqueou, em nome de Jesus. Olha o que ele diz no verso 11 ainda, no Salmo 92. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Quantos podem dizer amém? Quem tem inimigos aqui que querem te amedrontar? Demônios, opressões, pesadelos, mensageiros das trevas. Levanta as mãos comigo. Eu vou ler, você vai declarar bem alto. Fala, através do óleo, da unção do Espírito, que me empoderou, que restaurou a minha força, como boi selvagem, esta unção nova que Deus está liberando, eu declaro esta noite, os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Quem pode aplaudir o Senhor? Você vai profetizar. O inimigo te amedronta, o inimigo que quer te intimidar, que quer te envergonhar, que está falando que não vai dar certo, que está falando que Deus não te ouviu, que está falando que Deus resolve o problema do outro, mas não resolve o seu, que está falando que você não consegue vencer este maligno, meu irmão. Esse inimigo você vai profetizar, meus olhos já contemplaram a derrota dele em nome de Jesus.